o panfleto da marcha no Cristo e, porra, saiu na primeira página, né? Então, assim, a gente teve muito essa coisa, teve a coisa das máscaras, né? Porque quando teve a primeira marcha, em 2002, foi de uma forma bem, assim, espontânea sua produção, sua divulgação. História boa. Só que as pessoas, elas que... Foi lotou-se e saiu uma matéria no jornal, no dia seguinte no Globo, saiu uma matéria com a foto da marcha falando: a polícia vai identificar todos os presentes, vai processá-los e tal, e por apologia de drogas. Uau. E isso esvaziou a marcha dos anos seguintes. E aí dos subterfúgios que a gente fez em 2007 para voltar a encher a marcha foi: você não quer mostrar a cara? Vai de máscara. Se você não vai de máscara, vai de máscara do seu político favorito maconheiro. E a gente botou lá nessa o Gabeira, o Cabral, porque o Cabral tinha acabado de dar um depoimento. Imagina, hoje em dia nem passa pela minha cabeça eu usar a máscara do Cabral numa porra de uma passeata, né? Ainda mais depois de tudo isso que a gente viu aí nesses grandes eventos. Mas na época foi uma piada legal, assim, funcionou. Enfim, e a outro curta que a gente gostou foi da Marcha da Maconha de São Paulo do ano passado, né? Que aí já você já vê que é uma coisa enorme, assim, super bombada, super plural, várias reivindicações ali, né? Então acho que tudo isso se deve porque aí a gente teve a marcha de 2007 que aconteceu, foi um sucesso. Aí em 2008 proibiram a marcha. Aí essa proibição da marcha de 2008 gerou um processo que foi concluído em 2011 no STF, onde a marcha foi julgada. A legalidade da marcha da maconha foi julgada, tipo assim, a gente é o único movimento social do país que tem a legalidade garantida pelo STF porque precisou ir até o STF para existir. E depois desse momento, meio que caiu por terra essa história da apologia, tanto que no julgamento que foi histórico, eles citaram vários episódios, tipo a prisão do Planet Hemp em 94, várias situações, pessoas que são presas por estar com camiseta de folha de maconha, e meio que caiu por terra esse negócio de apologia. Não existe mais apologia às drogas, é inconstitucional, em tese. Então, ainda acontece. Você tem delegado aí de cidadezinha de interior prendendo pessoas, pegando lojista porque vende roupa com folha de maconha. Até hoje acontece isso. É inconstitucional, mas acontece. A gente sabe como é que é o Brasil, né? Mas esse julgamento ele gerou uma cultura canábica, uma fomentação da cultura canábica no Brasil, que a partir de 2011 para cá você vê uma explosão de sites, de blogs, grupos, coletivos. O assunto também começa a ser discutido dentro de partidos de esquerda, onde o assunto era tabu porque a maconha era contra-revolucionária, mas de repente fala: não, peraí, agora a gente pode falar disso. Então as pessoas que começaram a ganhar espaço dentro desses diretórios, dos partidos, o que seja, para falar sobre o assunto das drogas também. Então é todo um processo histórico muito interessante, e parte disso você vê no audiovisual, né? Refletido no audiovisual. Se você for ver no YouTube, você tem vários videologs, documentários, coisas sobre cultivo, entrevistas, humor, né? Aí a gente tentou fazer aqui, meio que pegar um pouco disso daí, fazer essa amostragem, um pouco do contexto histórico, né? E também do que está sendo feito, né? No caso Narcoturistas, que é uma coisa, que é um projeto meu, que já é mais lúdico, tentando informar, mas usando humor também. E, enfim, a gente tem um momento assim, a coisa está caminhando devagar, o debate caminha assim, mas as ações não são tão concretas quanto a gente quer, quanto a gente vê em outros países, inclusive países vizinhos. Não estou nem falando só do Uruguai, você vê hoje em dia a Colômbia, o Chile, a Argentina, todas elas estão permitindo avanços, pelo menos no âmbito medicinal. E aqui no Brasil ainda está um pouquinho devagar, assim, a gente ainda tem alguns caminhos aí, mas a gente tem muita... as pessoas não podem plantar aqui, nem mesmo para fins de pesquisa, nem nada. A pessoa que pode usar maconha medicinal tem que importar. E acho que isso o nosso amigo Dr. João aqui pode falar um pouquinho, né? Isso. Mas eu quero perguntar aquele vídeo curta que teve na Marcha da Maconha, que não sei se foi só do Rio, não, mas acho que era do Rio, e foi a primeira marcha que eu fui, efetivamente. Deve ter sido 2009. É um videozinho que convocava
de animação. Você lembra desse? Animação. 2008, muito bacana. 2009, era bem legal. Muito legal. Eu ter passado esse. Era Pô, esse é um... Que também contava uma historinha sobre a planta, uma historinha, né? isso, até isso. E aí também dava recados, né, para não fumar na marcha, né, porque ainda tinha que botar uma... Aí falava, vai se acontecer tanto, era uma chamada, tinha música e ainda dava esses recados, que na época eram ainda mais importantes do que a atual, né? Que era não fumar lá e tal, que era para reivindicar a posição. Aqui tem documentado? Esse vídeo está guardado? Tem. Verdade, não lembrava. Tá tudo aí, tem que procurar, você tem que saber procurar. Isso. Eu nem me lembro mais, mas Marcha da Maconha 2009 deve ser um. É bacana, arte, isso. Mas você pode comentar um pouco pra gente aí sobre o uso medicinal da maconha? Uma das coisas que eu estava pensando, acho que a plateia mista, né, vão ganhar muito se eu responder perguntas. Acho que eu achar um tema que já não foi falado nesse curta é um negócio assim, contou quase tudo. Fala a verdade, teve cada frase construída na cena da Marcha da Maconha que não passa na Globo. Definitivamente não passa na Globo. A gente fica inundado de informação, e aí é como se fosse em 1960, que não tinha celular, que não tinha vídeo. É por demais, né? É tanta coisa, mas é tanto acesso que só o que fala mais alto é escutado. Então, um evento desses é bom, né? E a multiplicação que talvez seja ainda mais importante, né? É engraçado, né? Porque eu sou da década de 80, em que o livro importante foi O Negócio a Ser Pequeno, né? Do Schumacher, um economista que ganhou o prêmio Nobel. E ele tinha razão, né? O negócio é ser pequeno. É onde a gente conversa, onde a gente entende, é onde a gente troca melhor. O negócio só que, ao mesmo tempo, dá uma angústia, porque tem muita gente sofrendo agora, né? Muita gente sofrendo. É um negócio só comparável com a escravidão, com a escravatura. E a gente já não vai ser o primeiro a fazer a abolição, né, da maconha, né? Talvez a gente está correndo o risco de ser o último, né? Mas deixa eu me apresentar só um pouquinho. Aí talvez seja até melhor se ter uma daquelas perguntas onde eu possa realmente contribuir, né? Porque ali falaram melhor do que o que eu posso. Eu sou um filho da ditadura, né? De 1963. Toda a minha vida, basicamente, a UDN está no poder, mesmo com o PT como executivo, e a maconha está proibida. Duas coisas que a gente não consegue largar, nem a UDN, nem a proibição da maconha. Puta, que deve ser junto, né? Devem ser, para mim, eu acho que são as mesmas pessoas, porque é um cancro essas duas coisas, né? 50 anos, né, que eu vivo UDN no poder, como a gente está vendo aqui, esses Gilmar Mendes da vida, e maconha proibida. Nas crianças que a gente deve realmente focar a educação. Os adultos a gente já meio perdeu. Por quê? Porque eu conheci maconha com 10 anos de idade, né? Com os meus irmãos mais velhos. Eu gosto muito de contar essa história. Quem já escutou vai ter que aguentar. Eles fumavam lá nos Estados Unidos, né? Vi, talvez tenha dado um tapa com 10 anos, depois um tapa com 16, né? Aquela coisa dos irmãos, né? E vi a maconha durante a proibição, desde os meus 10 anos de idade. E usei lá quando eu estava já na universidade. E só fumei fortemente na universidade e depois parei. História típica. E todo esse tempo eu dizia, não entendo porque é proibido, mas deve ter uma razão. Uma razão deve existir. Aí eu termino a faculdade de medicina, mestrado, doutorado em neurociência. E aí meu filho nasce 10 anos depois, já com 10 anos, o diabo, esse garoto vai crescer numa situação em que a maconha é proibida.
E por que ela é proibida? Deve ter uma razão, eu imagino, lógica, racional, né? Porque não me parecia nenhuma. Aí eu me parei e falei, se tem alguém que tem que saber se a maconha é proibida, sou eu. Meu cientista, médico, pós-doutorado, publicação, não no assunto propriamente dito, mas em funcionamento do cérebro, no desenvolvimento do cérebro, que é a minha área. Eu trabalho com células, migrando, desenvolvimento, neurogênese, novos neurônios, chegando. Meu assunto básico profissional é a incorporação de novos neurônios no cérebro adulto e como o cérebro se constrói. Pô, eu tinha que saber por que maconha é proibida e eu não sabia. Então é diferente do rapaz aqui, que tem medo de falar e encarar. Eu nem medo tinha. Eu estava absolutamente ignorante que existia um problema. No sentido de que alguma razão deve ter. Eu estou quebrando a lei, ora bolas. Quebro com gosto, mas deve ter uma razão racional. Né? Meu filho vai crescer nisso, eu fiquei preocupado. É incrível como essa ambiente deixa a gente cego. Eu estava cego, né? Absolutamente cego, porque quando eu vou olhar, não só sou eu, né? É uma quantidade enorme de pessoas, igual como as pessoas aceitavam a escravidão e os negros como escravos. As pessoas aceitavam, elas aceitavam. E lá dentro alguns ainda aceitam, não é isso? Ainda tem essa coisa de superioridade, separação, de diferença, de espaços, compartimentos. Ainda existe isso no coração de muita gente. Né? É o outro, a dificuldade de aceitar o outro. Isso ainda tem. Só que naquela época era absurdo, porque você ainda podia fazer o que quisesse com o outro. Né? O outro era realmente, não era nem gente. E eu gosto muito de comparar. A primeira vez que eu escutei isso foi com o Renato Sim, que eu achei uma ideia radical em 2006, 2005, achei um absurdo alguém comentar assim. É isso que é tão forte quanto a abolição dos escravos e que tem tudo a ver, mas na verdade a natureza das coisas é essencialmente a mesma. É uma abolição que a gente precisa fazer agora. Então, eu falo isso, né, nessa minha introdução, onde eu fui parar, porque que eu falo sobre a necessidade de regulamentação e descriminalização da maconha, porque é um absurdo ficar quieto. É simplesmente como se como se fosse um segredo, né, que não pode não ser guardado, né? O que a gente vê é um despautério. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha, de novo, né, médico, mestrado, doutorado, pós-doutorado, teoricamente eu não era um imbecil. E ainda conhecia maconha, desde 10 anos de idade. A força da cultura é um negócio absurdo, por isso que eu digo que a gente voltar ao que a gente fala para as crianças, como foi falado na Marcha da Maconha, mostrar, contar, dizer, olha, não é esse bicho de 7 cabeças, não precisa cristalizar o medo quando você ficar adulto, que é isso que acontece, né? Quem proíbe, na verdade, são as mães, mas proíbe, incute isso nos filhos. E isso entra sem você perceber, entra pela televisão, pelo jornal, pelo professor, pelo colégio. Eu tenho até história para contar sobre como é sutil essa entrada. E aí você pode passar a vida sem perceber essa injustiça que é, né, a criminalização da maconha, que é um absurdo. Simplesmente não tem fundamento. Então, basicamente essa introdução, está aqui que eu parto, eu vou contar que eu esqueci, não detalhei, né? Eu sou basicamente estudo interações moleculares. Então, algumas vezes eu posso complicar em subir de níveis hierárquicos na resposta para vocês, porque essa é basicamente um pouco da minha vida, como moléculas se interagem, como isso interfere no funcionamento das células e como essas células conseguem montar um organismo. Então, vários planos de complexidade, e esse plano no qual afeta todos nós, que é o uso da maconha criminalizada, que tem a violência, o tráfico, né? Certamente tem tudo a ver com essas moléculas que interagem, tenho certeza que tem, porque tudo tem a ver com essa coisa que compartilhamos, que chama consciência, que é essa experiência que estamos todos aqui.
Esse é o grande mistério que a gente desvenda nos laboratórios e não consegue, porque é difícil. E existe uma continuidade desses problemas entre o que acontece a nível molecular e o que acontece a nível de sociedade. Então, mais ou menos, a planta atua muito nessa parte molecular. A gente quer saber como é que pode ser usado para a medicina, onde é que isso entra. Mas ela também tem um componente cultural importante, né? Que tem a ver com esse componente molecular, celular. E essa mistura é o que a gente vivencia agora, usando maconha e tal, é o que a gente vivencia. Esses mecanismos que as moléculas que tem nas moléculas que tem na planta atuam no nosso corpo e como o nosso corpo atua no ambiente. E essa troca que a gente faz com a planta. Eu paro ali naquele nível molecular, mas eu posso ajudar a entender em outros níveis também. Tá, João? Eu espero perguntas, que eu acho que se tiver assim, tá. Assim, mais ou menos o que você está falando, né? A gente sabe que a maconha tem um uso milenário, assim, né? O ser humano ela utiliza ela há muito tempo como remédio, alimento, fibra, e essa proibição, essa perseguição é algo muito, muito recente e que foi financiado assim por interesses econômicos e de quebra bota um elemento racial no meio e a gente já resolve vários problemas de uma vez, isso na cabeça dos industriais e tal, fala, vamos proibir porque é coisa de mexicano, porque é coisa de negro, mas na verdade a gente quer proibir porque o petróleo dá muito mais dinheiro, o plástico dá mais dinheiro pra gente do que a maconha. E é uma coisa totalmente idiota, assim. Agora, por exemplo, semana passada eu estava em Barcelona, estava numa feira chamada Spanabis, que é o maior evento sobre maconha no mundo, assim, uma feira que parece um salão do automóvel, assim, tipo um Rio Centro, com vários estandes, só com tudo ligado à maconha, desde sementes, produtos para cultivo, produtos para consumo. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um cara de uns 70 anos que chama o Sam Skunkman, que é o cara que criou o skunk, lá em 1971. O que é o skunk? O skunk é um cruzamento, o primeiro cruzamento estável entre genéticas, assim, que foi comercializado e tal. E por isso que hoje em dia a galera remete qualquer erva muito boa, muito verde, a skunk, mas na verdade o skunk é o primeiro de uma série, vários fenótipos de maconha que circulam por aí. E ele estava num stand lá que tinha um pessoal que estava lançando os terpenos. O que são os terpenos? Os terpenos são as moléculas que dão sabor e cheiro às coisas. E esse pessoal conseguiu, isso é uma galera dos Estados Unidos, onde você tem uma legalização em alguns estados que vai de 5 a 10 anos apenas. E essa galera já está estudando os terpenos. Os terpenos eles não têm propriedades assim, psicoativas, mas diretas, exatamente, ou visíveis. Mas eles estão se estudando no momento agora como esses terpenos atuam no nosso sistema endocannabinoide, não é isso? Isso. E aí, tipo assim, eu achei incrível aquilo, assim, sabe? E diz que tem várias propriedades que vão ser estudadas. E o cara começou a falar, eu já tô velho e tal, mas a galera que agora quer ingressar nesse mercado, nesse negócio, nessa pesquisa, não sei como você quer chamar, tem que saber de biologia molecular, assim. E aí eu perguntei para ele, cara, quando você começou a fazer as tuas cruzes lá em 1971, 1960, você imaginava que a gente ia chegar aqui hoje? E aí ele falou assim que foi o negócio mais decepcionante que eu vi na frente. Eu falei, eu imaginava que a gente já está muito mais longe. E que por conta da proibição a gente não está lá. E você vê então, é uma planta que é milenar, o homem sempre usou, e que a ciência tem só uma fronteira enorme para descobrir ainda as capacidades plenas dessa planta e por essas questões financeiras, raciais, etc., você não pode fazer essas pesquisas, você se complica muito, né? E eu costumo dizer que está se avançando em outros países e sobretudo quando a coisa começa a avançar nos Estados Unidos e dá dinheiro, isso pode forçar uma mudança a nível global. Como a escravidão. Como a escravidão. E aí, só que, como sempre, como a escravidão, o Brasil vai estar sempre na vanguarda do atraso, né? Vai ser o último país a tomar uma mudança, né? Mudar esse... E aí a gente vai acabar pegando já a carona no bonde da história. A gente provavelmente vai pegar vamos legalizar a maconha, mas você vai ter que comprar nossa maconha aqui, sacou? E se alguém plantar maconha no teu país, taca na fogueira, sacou?
Eu espero que não seja por aí, mas, assim, pela passividade, tanto do movimento aqui, quanto os passos curtos dentro da nossa política conservadora pra caralho, minhas previsões não são tão... Talvez não aconteça, porque a natureza da gente ganha qualquer exploração gringa, né? A possibilidade de ter diferentes cruzes e tudo. E qualquer coisa eu tenho a minha carteirinha já aqui para ir para o Uruguai, que já tem minha cidadania uruguaia. Essa história tem que ser contada melhor, foi boa, hein? Sensacional. Só duas coisas que eu não aguentei com você falando. No laboratório, os meus problemas, eu sempre volto para trás no tempo, 1 milhão de anos, 20 milhões de anos, 600 milhões de anos, e o sistema endocannabinoide, que regula nós todos, ele tem por aí 600 milhões de anos, que é 500 e pouco, milhões de anos. Depois da gastrulação, a gente encontra em animais muito primitivos, que são protovertebrados, ascídeas, né? Esponja do mar, tem sistema canabinoide. E aí você tem esse sistema endocannabinoide ficando mais complexo, na medida em escalas, novos animais vão surgindo em escalas de milhões de anos, e você tem uma separação de vertebrados, invertebrados e vertebrados. Os invertebrados têm um sistema canabinoide diferente do nosso, e aí a gente tem esse sistema em todos os animais que a gente conhece, né? E a planta surgiu 660 milhões de anos atrás, a cannabis, mais ou menos, na época das plantas de flores, né? Eu podia dizer que, né, acho que os dinossauros desistiram porque estavam doidões, ou na verdade parece que eles perderam a planta. Quem sabe eles estariam vivos até hoje se eles tivessem chegado um pouco depois, ficado um pouco vivo mais tempo com a chegada das flores, né? Parece que estava alergia, bem, não vamos te avisar, né? E você tem encontro do homem com a planta, talvez a gente tenha evidência de 10 mil anos atrás, por aí, mas pode ser mais, pode ser 15, 20, a gente está por ali. E vocês têm que lembrar que os seres humanos começam a agricultura com 10 mil anos atrás, 11 mil anos atrás, então no mesmo tempo. Basicamente a gente tem evidência com a agricultura, tem evidência com o humano encontrando maconha. Elas não são grandes evidências, mas as melhores evidências são com 6 mil, 8 mil anos atrás. A melhor de 5 mil anos atrás. Mas você tem evidências sugerindo que poderia muito bem ter 10 mil, 11 mil, exatamente no começo da agricultura. E basicamente, como o Siddhartha chamou a atenção numa palestra uma vez, é igual cachorro. Vocês conhecem a história do cachorro, né? 30 mil anos seguidos junto com o ser humano, e que você tem o cachorro que a gente tem atualmente é bem diferente do lobo primitivo de outrora, e que você vê essa grande diversidade de cachorro piquinês, né? Se é que aquilo nem parece um cachorro, e foi criado dentro desses 30 mil anos. E a maconha é mais ou menos a mesma coisa. Talvez não tenha sido 30, talvez tenha sido 12, 15. A maconha que a gente conhece foi a gente que fez. Não é aquela de 60 milhões de anos. É uma maconha que nem banana, que nem cachorro. São coisas que o ser humano construiu. Então a gente construiu isso há 10 mil anos atrás, quando não tinha televisão, quando não tinha as nossas distrações habituais, sabe? E a gente pegou aquela planta e viu, uau, que legal, se eu passar isso na pele, eu protejo do sol. E aí, vou manter ela. Talvez tenha começado assim, não dá para saber. Eu estou chutando. Mas a gente encontrou a planta, guardou a planta, e a planta foi se transformando no que a gente conhece, transformando no que a gente vai conhecer, que é talvez o que ele quisesse. A capacidade que a gente tem de mudar essa planta é um negócio absurdo. Talvez eu nem goste, porque quando fica sintético eu já deixo de achar bom. Esses 10 mil anos, muita informação, muita cultura foi passada. A maneira de usar a maconha não é só fumado, né? Todo mundo aqui acho que deve saber, né? Eu não canso de falar, né? Tem bebido, tem forma de chá, tem comida, tem até supositório hoje em dia. Os indianos não deviam ter supositório, mas tem tudo que é forma, é possível. E é muito possível, com igual o cachorro, existe evidência que a gente mudou o cachorro mudou a gente. Uma coevolução.
exatamente no mesmo período em que a gente tenha os relógios do tipo de espécie que somos, bate com esse contato com o cachorro. É possível que toda a nossa vida seja diferente simplesmente porque a gente tenha encontrado o cachorro, e os seres humanos de agora são diferentes dos seres humanos de 60 mil anos, não no osso, mas na forma de ser, por causa desse encontro com o cachorro. Isso é uma possibilidade enorme da gente ser o que somos, por causa do nosso contato com a maconha. E talvez aí explique essa coisa. Os animais também usam drogas. Os animais usam várias drogas. Muito. Eles gostam também. E muitas vezes são sazonais. A gente é o único que guarda a nossa plantinha na geladeira, ou no congelador, ou seca, ou virada, ou desidratada. Então, quando pinta aquela planta, os animais vão todos atrás. São pássaros, elefantes, o que seja. Cada um tem sua planta, seu desejo, suas diferentes drogas. Algumas coisas muito estranhas acontecem com animais usando plantas. E por que então a gente usando plantas, drogas? Por que a gente usa as drogas? Existem, porque os animais as usam. Devem ter uma função biológica importante, só que há tanto tempo tem esse uso. Então, que função cumpre? Né? Se eu soubesse responder isso, a gente pode imaginar que são as mesmas funções do porquê que a gente usa a droga. Tem uma que a gente usa que é que a gente usa para se identificar, né? Por exemplo, álcool, in vino veritas, né? No vinho, verdade, você usa o álcool para conhecer o outro, para saber como o outro se comporta, como vocês trocam consciência usando o álcool e também com a maconha. Você conhece, você é um maconheiro, você pode já ter uma simpatia, se você o também for, e vocês trocam uma cultura. Toda cultura humana tem uma droga ligada, e geralmente uma, às vezes duas. Agora, uma coisa estranha acontece com os animais. Muitas vezes em gado que come, planta o cogumelo e fica... Tem várias plantas que causam um distúrbio psico-crazy nos animais. E o rebanho afasta enquanto ele estiver sob efeito. O rebanho dá aquela afastada. Isso é uma espécie de cultura nesses animais que está feito como gado, sabe? E a gente faz isso muitas vezes quando aquele bêbado, né, que incomoda, aquele maconheiro que a gente larga para trás de tão doidão que está, a gente pode excluir, e o corpo social exclui, isso não é incomum também nos humanos, dessa mesma coisa. Mas por que então? Uma das coisas da droga, desse uso, uma porque a máquina que a gente tem, eu vou chamar de máquina, para ler o mundo, é de uma complexidade fabulosa, quase tão complexa quanto o mundo, que é o cérebro. Né? Chamo de máquina, mas é possível que não seja. Né? A gente constrói ele com isso, e talvez seja tão complicado que a gente desiste de ver a gente desiste de ver muita informação, que nem a gente desiste de ver informação nesse mundo de informações que temos agora, e só algumas chegam até a gente. Esse mesmo sistema, sabe? A gente desiste de ver, por exemplo, os raios-x. A gente não vê raios gama, a gente não vê ondas eletromagnéticas, a gente só vê um trechinho da realidade indicada pela frequência de ondas da luz. O resto tudo a gente larga. A gente também não escuta sons muito, muito, muito baixos, nem escuta sons muito, muito altos. O mundo é muito mais do que vemos e sentimos. Escolhemos isso. E quando a gente usa a droga, a gente parece que usa outros sentidos também, não é? Parece a gente muda aquilo que a gente não conhece, que é a nossa consciência. Então, os animais talvez tenham isso. Os animais também precisam meio que limpar o seu sistema nervoso dessas limitações impostas para a sobrevivência. Porque parece que eles tomam, um gato comendo planta, eles chamam catnip, nepetéria, eles adoram aquilo. Mas tem certos gatos que, quando comem, os grandões assim, ficam loucos, quase morrem. Outros gatinhos comem e aguentam super bem, tem uma variação entre as pessoas, que nem tem a variação entre os animais. Essa complexidade, sua resposta, a resposta dos seus vizinhos, isso existe nos animais. Uma das coisas é excluir. É parecido com o que a gente faz com os outros humanos. O cara fica muito diferente da gente, a gente exclui.
Se ele voltar à normalidade, ele pode voltar para o nosso convívio. Uma diferença importante entre nós e os animais é que a gente tem lei. E aí a gente pode excluir antes mesmo de dar problema. É aquele maconheiro safado que eu vou botar preso porque ele é preto, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Aí a gente bota uma lei. A gente entende que isso faz um mecanismo da consciência. É o medo da droga do outro, é o medo da alteração do outro, é o medo do comportamento do outro. É muito difícil, né? O que é muito legal na Holanda é que eles são muito cara de pau e fogem um pouco de encarar a realidade usando tolerância, o que é muito bom, né? O ter tolerante com o outro é muito legal. Eles conseguem bastante, né? Ser tolerante com o outro, com a ideia já na lei. A lei já, que a gente muitas vezes usa a lei para ser intolerante, que tem pouco a ver com essa coisa de você se comportar diferente, que tem a ver com a droga, e tem a ver como isso é muito orgânico e biológico, né? Que os animais também o fazem. Sei que compliquei o raciocínio nisso, né? Mais ou menos uma linha dessa interação que a gente tem com o mundo. A gente usa drogas, animais usavam drogas, a gente se comporta usando drogas, a gente se mostra no mundo usando drogas, os animais se mostram ou veem um mundo diferente, e você tem não só a resposta individual, mas a resposta da sociedade. Tudo isso porque também a sociedade também tem consciência, que também é alterada, que também a gente não sabe. Né? Chega num nível de tão complicado que aí a gente bota na cadeia. Porra. Né? Basicamente. É essa a solução que a gente está aqui conversando sobre isso. Né? Esse é o acima. Agora, é verdade. Poxa, há 10 mil anos a gente pode usar maconha como remédio. E aí isso não tem muito a ver também com essa resposta social. Né? É impressionante, em 10 mil anos, o que a gente conseguiu com essa planta. E os terpenos, eles têm outros usos também, mas a gente já tem evidência no laboratório que um dos princípios ativos da maconha é modificado com o outro. E, por exemplo, se você tem uma maconha que tem muito THC, que acelera um pouco os pensamentos, e você mistura com uma de miceno, você fica derrubado, porque o miceno é psicoativo calmante, é psicoativo de tirar a sua energia, de fazer você ficar deitado com sono, de fazer isso. E a THC aumenta a sua capacidade de ideação. Mistura os dois. É sofá garantido, 2 horas de diversão, delirando sobre qualquer coisa que você não é incapaz de falar o que foi que aconteceu, não é isso? Não, você vê assim, essa resposta, né? Por exemplo, o uso fumado da maconha, assim, acho que também é algo que também vem só por conta da proibição, assim, porque acho que é a maneira mais fácil de você utilizar. Você secou a plantinha, enrola no papel e taca fogo, assim. E é um hábito indígena, deve ter sido muito construído também quando a maconha veio para a América do Sul, claro. Né, em 1600, por aí. Os árabes já faziam rachixe, né, já tinha um pouquinho um cuidado extra, né, que é a extração do rachixe e tal. E hoje, agora você vê nos lugares onde a maconha já está regulamentada, você tem extratos, alimentos, bebidas, a pontos que eu imagino que daqui a 50 anos, se continuar legalizado, regulamentado, seja lá como você quiser chamar, nesses países, eu acho que ninguém vai fumar maconha lá. Fumar maconha vai ser meu avô fica fumando essa porra aí, sacou? Fica tossindo ali, todo fudido ali, já falei pra ele, porra. E o cara vai estar lá comendo uma pílulazinha natural, não, tô falando uma coisa, uma extração natural, mas que de comer, tô falando um cookie, sei lá, vai estar comendo um cookie, vai estar fumando um rachichezinho. Eu tenho o maior medo do extrato. Maior medo. Ele saiu um artigo há pouco, né, esse ano, mostrando que quando se aumenta a concentração do THC, você aumenta também do agrotóxico que vem na planta. Então, para você ter uma planta para fazer extrato, tem que ser perfeita. Mas é que tá justamente, eu acho que lá eles já estão nesses Colorado, certo? Eles já passaram desse negócio. A gente já conseguiu fazer um extrato de 80% de concentração. Então, qual que é a onda agora? A onda é o terpeno. Então vamos... Não precisa ser tão forte. Pode ser mais fraco, mas tem que ter o sabor, uma experiência mais
de acelerar o pensamento, ou de uma experiência mais afrodisíaca, sei lá, ou mais mesmo... totalmente ativa. Ou para chapar mesmo, assim, para dor, etc. Então acho que a evolução nessa hora tem briga, que é o conservador, né? Que é aquela, mas já tivemos 10 mil anos nisso, para que a gente vai ficar brincando com o que já foi feito 10 mil anos na intuição? É aquele medo do a gente ficar brincando um pouco de Deus, mas eu adoro brincar de Deus. Bom. Não sei, podia abrir para pergunta? Isso, no microfone com... Eu vi uma lá longe. Para quem não ia falar nada, não me aguentei. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Alessandra. Estava antes. Tá bom. Isso, para ela lá, melhor. Por experiência própria, tá? Eu usei homeopatia numa época de 40 e pouco, sabe? Então, a Nefaria e a outra, Almeida Prado, que são as que eu tive experiência, tá? Até caíram muito, foram embora para Madureira, não saíram da São José na cidade aqui, saíram de Copacabana, porque é muito pouco difundida, mas ela existia, ainda existe, com certeza, nos comprimidinhos miudinhos, e você tem que tomar 3 vezes, 4 por dia, em períodos chamados de menopausa. Todas as minhas amigas tiveram enxaquecas, histerias, sabe, opção de coisas, calores. Eu, tomando homeopatia, não tive nada. O que é homeopatia? Maconha, fauna brasileira, essas bolinhas são todas feitas muitas, disso, né? Muitas. Fauna, flores e junto a maconha. Isso. Isso vem no dicionário, se você quiser. Quem quiser saber, vai procurar, não é? É o número X. Então você vai lá ver o que ele é composto. E eu não tive nenhum faniquito, e todas que foram para os ginecologistas, tomar laboratórios conhecidos, famosos, tiveram todas essas reações. Não é que deve ser, eu não tenho experiência, mas viviam reclamando. Quer dizer, então você vê que realmente é uma coisa de uso que eu sou a favor da maconha. E outros remédios também que eu acredito. Eu só conheci esse por experiência própria. Eu sou ligada a remédio. E quando uso é homeopatia também, quando precisa. Mas eu tenho Isso. cuidado com alimentos, natação desde 6 anos, e eu vou nadando aí pelos exércitos da vida, escolas de educação física. Então você coloca essas experiências todas, e que eu fiquei impressionada, que eu estava dizendo. Eu não sei como eles conseguem, sabe, formar todas, principalmente com a da maconha, que se não que é meio importado. Isso eu não sei como os laboratórios de homeopatia fazem, mas que vem escrito lá toda a composição do remédio, que tem um efeito que os outros comuns não têm. A escolha, a liberdade da terapêutica, ela tem sido cerceada progressivamente com o poder médico. E a proibição da maconha tem um pouco a ver com isso. Foi uma das cerceamentos, né? É verdade que o final do século XIX, começo do século XX, algumas terapias muito loucas entraram de uma forma a gerar um problema de saúde. Por exemplo, o urânio era usado terapeuticamente, pó de urânio. Tem alguns usos, hoje em dia totalmente abandonado. Na época não se sabia nada de radioatividade. Esse é o exemplo dado para a regulamentação do uso de fármacos de terapia. É um dos exemplos mais comuns. Se você deixar para o povo, urânio vira remédio. E isso é realmente perigoso. O urânio matou muita gente. Não é único dos várias terapias enlouquecedoras que apareceram
no final do século XIX, começo do XX. A homeopatia se estabeleceu também nessa época, mais ou menos com essa mesma, nesse mesmo estabelecimento das terapias médicas com protocolo, né? Foi que no qual a nossa também, a alopatia nossa, né, que é usada nas farmácias, a alopatia, né, também foi mais ou menos ao mesmo tempo. Surpreendente que a gente tenha um sistema tão forte de fármacos que é recente, tem 130, 140. Até 130 anos atrás, os remédios eram caseiros, na sua maior parte. Eram todos acessíveis se você na sua vizinhança, e o seu uso mapeado de uma forma não protocolar. Então isso é um problemão, porque a homeopatia agora mesmo está sendo votada em vários países, não proibida, mas perdendo seu status de terapia médica que os seguros paguem. Não. A história da homeopatia é complicado, mas faz parte do uso da planta. A planta foi mais ou menos proibida na mesma época em que essas medicinas foram permitidas e na mesma época em que você tem realmente exemplos de um perigo grave. Agora, maconha não é urânio, né? Não é chá de casca de salgueiro, realmente é uma planta muito, muito segura, muito de uso, muito antigo. O que a gente faz de proibir o acesso é uma coisa tão ruim, é um crime tão ruim, porque você tem o direito à escolha de tratamento, é um direito seu, mesmo que o urânio seja isso, né? E o poder médico estaria para apoiá-los nas suas escolhas, mesmo que seja contra, para auxiliá-los nos problemas decorrentes e analisar possível potencial. Isso é uma abordagem médica tradicional sem preconceito. Depois você tem o uso de fitoterápicos, que aí é bem diferente, porque existe um capitalismo, existe alguém que produz os fitoterápicos, alguém que extrai, alguém que concentra. Imagina pessoas fazendo extratos terapêuticos que não cuidam pela quantidade de agrotóxico que tem na planta. E aí vendem para alguém que sabe que o negócio faz bem, mas não sabe que tem contaminantes, porque não está regulamentado. Esse é o trecho fitoterápico, no qual para a fitoterapia... Isso. Então, para a fitoterapia você precisa de uma regulamentação, de uma Anvisa, com certeza, e também de uma exigência que o médico recomende e acompanhe o tratamento. Para o uso pessoal da planta, como camomila, como hortelã, aí você não precisa de uma regulamentação nesse nível. Você está adquirindo a planta, né, você mesmo, ou de um vendedor de plantas que a planta vem só seca, toda essa coisa, alguma fiscalização do comércio talvez, mas basicamente de livre escolha, como tem que ser qualquer das plantas que a gente possa ter acesso, porque são um direito que tínhamos há 130 anos e fomos perdendo. Na fitoterapia você precisa de um médico e precisa de um laboratório regulado, né? A gente aí não chegou nem perto disso, nem perto. E finalmente você tem a possibilidade de pegar a maconha e separar ela em pedacinhos, purificar ela e fazer testes específicos com cada pedaço daqueles elementos e fazer testes clínicos e produzir um remédio que daqui a 3 anos, 5, 10 anos possa ser usado com uma super eficiência, só aquele remédio isolado. Isso é o que está se fazendo agora. Daqui a 10 anos talvez a gente veja esses remédios purificados. A gente já tem o THC, que é o Marinol, o Sesamete, que são purificados, já testados clinicamente com algum sucesso, mas nenhum é tão bom quanto a maconha. Então tem essas 3 vias de terapia. Existem essas 3 vias. Isso. E essa maconha que a gente compra é muito difícil. Eu sou de Goiás, lá a maconha é muito mais gostosa do que a do Rio de Janeiro, muito mais barata. E eu vejo que assim, eu fico muito esquecida, sabe? E as pessoas dizem, é por conta da maconha. Você está esquecida e por conta da maconha. E realmente existe isso? Dá uma sequela, sei lá, ou de alguma forma atinge? Sim. Assim,
Sim. Se fala muito nisso, né? Sim, mas só com o efeito, só durante o efeito. O efeito aparente sobre a capacidade de memória não tem nenhuma evidência boa. Tem uma ou outra que diz, não, afeta, mas os testes são é muito difícil testar como é que... eu estava conversando com a minha mulher agora, como é que você soma 12 mais 12, né, ou 12 mais 24, sei lá, um número duplo, bem simples, bem fácil. Você olha a imagem, ou você divide em 10, depois simplifica. Cada um tem sua maneira de fazer essas contas, cada um tem uma maneira de lembrar, cada um tem uma maneira... Então, às vezes o maconheiro pode perturbar um tipo de memória, né, do uso que você faz, mas o outro funciona super bem. A memória recente, né? Parece que a memória recente meio que some. No período ativo pode atrapalhar um pouco a memória recente, mas não você pode separar pedacinhos dos componentes do que faz, o que resulta na memória. E tem uma possibilidade daquela que depende da atenção e ela ser prejudicada, né? Aquela que você você precisa de ter atenção, né? E se você não está dando atenção, aquilo nem entra. Se você dá atenção, a memória fica. Então, se você testar uma memória no qual você pode concentrar, você não vai perder, vai ficar. Se você está testando a memória e ao mesmo tempo tem distratores e você tem essa dificuldade de manter a atenção naquela tarefa, você vai decorar, vai aprender, vai lembrar, isso vai ser prejudicado durante o uso, sim. São aquelas grandes viagens que a gente tem, depois não lembra a menor ideia. Que isso acontece mesmo quando a gente está conversando, sem droga nenhuma. Você está sem droga e você também esquece. Mais ou menos a mesma coisa. A memória no humano é muito complicado. Então, ou eu dou uma resposta complicada como essa, ou eu digo assim, não, afeta muito pouco a memória e a perda de memória recente sem o uso é porque você está ficando velho. Basicamente. Isso aí. Não tão técnico quanto o Dr. João, mas também uma outra questão que você aí apontou também é a péssima qualidade da maconha que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que é uma maconha prensada, estragada, mal conservada, mal colhida, mal plantada. Com agrotóxico. Com agrotóxico, você não sabe a procedência nenhuma, assim. Num cenário que você sabe qual maconha, por exemplo, você mesmo plantando a sua própria maconha e tal, você tem ali um universo de dezenas, centenas de fenótipos, né, de linhagens, cepas de maconha, que tem seus diferentes níveis de psicoativos, THC, CBD, CBN, e que para cada pessoa vai ter um efeito, entendeu? Então, às vezes, uma pessoa combina melhor com um tipo de maconha e outra combina melhor com outro tipo de maconha. E isso não está mapeado em pesquisa científica ainda, mas é uma coisa para mapear, deve um campo fantástico, mas é incrível quando planta tanto tempo a gente não mapeou isso ainda. E aí no cenário de proibição que a gente tem aqui fica mais impossível ainda, porque você não tem controle nenhum da procedência da maconha que você está fumando. Você pode, vou dizer que eu vou todo dia naquela mesma boca de fumo lá comprar com o mesmo cara, mas esse cara não comprou maconha do mesmo cara, que também não vem da mesma fazenda. Então, às vezes, você até vê pessoas que fumam maconha a vida inteira, normalmente, e um belo dia vai ter um surto, um piripaque, porque fumou um tipo de maconha que ele não deveria fumar, entendeu? Perfeito. Mas como que ele vai saber isso? Como que ele vai saber isso se a maconha é proibida, se a maconha que você tem acesso aqui, a não ser se você plante, você não tem a menor ideia de que maconha é aquela, entendeu? Isso aí. Ó, isso aí. Ela Ela ali estava... Meu nome é Alessandra. Eu acho que em parte vocês já responderam a pergunta que tem a ver com homeopatia, né? Atualmente a gente vive um surto praticamente, né? De insônia, ansiedade, depressão. Acho que é o mal do século, né? E assim, acho que não precisa nem ser preso ou ser internado. A gente já vive num grande hospício penitenciário, que eu acho. E eu gostaria de saber qual a importância, claro que eu sei que tem importância, e o que já está sendo feito em relação a isso. Qual a relação, né, da maconha com esses males que a gente tem vivenciado? Eu gostaria muito que tivesse uma luz no fim do túnel e que eu sei que tem a ver com a nossa plantinha sagrada. Eu nem sei, quero começar porque é boa essa. Isso é difícil. Essa é difícil. Não, mas então, acho que assim, você tem
Novamente, assim, é o que ele falou, é um campo não muito estudado, né? Você tem, assim, usos medicinais que podem controlar esses quadros ou mesmo agravar, dependendo, né? Se você tiver muita ansiedade e fumar uma maconha com muito THC, você vai ficar extremamente paranoico, assim. Então, você não pode fumar essa maconha, você tem que fumar uma maconha mais com CBD, que a gente sabe que é um negócio mais que é o que chapa, né? O que dá o som. Tá certo? Tô falando certo, Pedrão? Então, acho que também é uma questão, um negócio pouco estudado. Tem um trabalho da década de 80 que acho que vocês, uma parte já deve conhecer, né? Diz quem conhece o trabalho do Parque dos Ratos, Bruce Alexander. Tem um, né? Tem dois, tem três, né? Mas tem um que a maioria não conhece, né? Tem até em quadrinho hoje em dia na internet, bota Parque dos Ratos, está traduzido. Stuart Mill, o nome do autor, que fez o quadrinho. O Bruce Alexander é um dos autores desse trabalho, em que expôs os roedores, camundongos, a heroína e a ambiente enriquecido. E heroína em ambiente solitário e o ambiente empobrecido, que é o ambiente que a gente guarda os nossos animais experimentais. No laboratório, as caixas dos meus animais são relativamente pobres, né? Os animais em ambientes pobres usavam a heroína até morrer. E tinham tudo igual a um viciado. E os animais em ambiente enriquecido, independente se você botava a heroína antes, botava o animal no ambiente empobrecido e depois enriquecido, já tornado viciado e colocado em ambiente enriquecido, ou oferecendo durante o ambiente enriquecido a oportunidade de usar a heroína. E as diferenças de comportamento dos animais em ambiente enriquecido eram claras, né? Assim, eles não optavam por usar de forma abusiva, não acontecia aquele cena dramática, né? Então, o principal problema de uso de drogas é, como tem esse livro novo, que eu não vou lembrar nunca, de jornalista, sensacional, por que você não lembra não? Depois a gente lembra, por isso que é proibido. É um cara que foi há pouco, Jonathan Harry. Agora não vou lembrar o nome do título, mas o livro também é muito bom. É H-A-R-I, mas é por isso que é proibido de qualquer jeito. Ele é um jornalista que teve um colega parceiro com problemas de droga, né, e um grave de dependente de uso de droga, e ele foi atrás do porquê que as pessoas se viciam, e ele entrevistou um monte de gente e tal, né, e basicamente é laços. Um problema que a gente tem de perda de laços, de falta de laços. E aí só pergunta às pessoas, cara, viver na cidade é brabo. A maconha é associada à esquizofrenia, né? A gente vê no jornal, vê esse perigo, a ciência é boa, parece ser realmente associada ao risco de esquizofrenia, só que não aumentou o número de esquizofrênicos como aumentou o uso de maconha. Mas muitos esquizofrênicos usam maconha e parece que tem o seu primeiro episódio com maconha. Mas sabe outra coisa que é vinculada com esquizofrenia, tão forte quanto maconha? E é uma coisa que a gente não proíbe, porque maconha a gente proíbe porque pode estar vinculado com maconha. É viver em cidade, urbanicidade. Aumenta os seus riscos de ter esquizofrenia tanto quanto o uso de maconha. A gente não proíbe viver em cidade, deveríamos. Isso é uma boa ideia, na verdade, proibido viver em cidade. Ia ser sempre os malucos que ia querer viver em cidade. Né? ia ter, né, fazer a marcha para viver em cidade ou coisa desse tipo. Né? Porque é super perigoso para a saúde viver em cidade. E aí a gente usa drogas e tal. Eu acho que a maconha ia ajudar muito a não ser... Mas ela proibida deve ser horrível para as pessoas que usam. Porque é um medo. Medo e maconha não se misturam. É um problemão, medo e maconha. O genial da proibição é exatamente fazer isso, fazer com que maconha e medo se misturem. É algo de fabuloso, a engenhosidade de quem proibiu. Sim.
Não, você quer... Não, porque você quer... É muito hipócrita, porque por um lado, por questões até de ordem moral, né, condena-se o uso de drogas, mas se dá mais drogas, né, pra pessoa, né? Por favor, bota pra mim também. Isso é claro, pega um sujeito que é viciado, seja lá no que for, alcoólatra, e interna e fica dando um monte de remédio pro cara. Isso também não faz muito sentido. Acho que tem que olhar-se diferente, né? Pensar em redução de danos de forma diferente. Assim, você vê, por exemplo, tem um projeto lá na Holanda que é muito legal, assim, que eles pegam os alcoólatras da rua, os bebuns, assim, e botam os caras para limpar a praça, para fazer um trabalho lá comunitário, lá limpar a praça, não sei o que, e no final do dia o cara ganha um maço de Marlboro, 2 latões e, tipo, sei lá, 10 euros. Sacou? E tipo assim, tu pega o cara que é alcoólatra, sacou? Explica isso pro político brasileiro, o cara vai falar que, porra, não. Tá aí, não, e na verdade, tipo assim, o cara, meu irmão, o cara bebe vodka da pior qualidade que tem, assim, sacou? O cara tá lá, tá fazendo um trabalho, tá se sentindo útil, tá sendo retribuído com o que ele gosta, que é uma cerveja ali, que já é bem menos... Faz mal, mas não faz tão mal quanto aquela porcaria daquela vodka que o cara tava bebendo antes, entendeu? E então o cara se ajeita ali, entendeu? Então é um negócio assim... esse negócio também de você privar a pessoa totalmente. Vamos combater a droga privando o cara totalmente da droga, entupindo de outras drogas, sacou? Acho que é um negócio assim que só pode vir de quem está interessado em ganhar dinheiro com o interno, entendeu? É um pensamento que é isso, vamos encher as clínicas, sacou? E pegar dinheiro do governo e as clínicas aqui no Brasil, as clínicas que tem a maioria são de propriedade de pastor, de grupos religiosos, ou seja, os caras nem sequer fazem, os caras tentam converter o cara num crente ainda, assim, sei lá, tipo assim, com todo respeito aí, sabe que às vezes tem pessoas que precisam, até são beneficiadas às vezes com algumas coisas de ordem religiosa, mas assim, a gente sabe que é um grande negócio, assim, a questão dessas comunidades terapêuticas, né, que de terapêutica não tem nada, né, só querem encher de gente para pegar verba. É uma daquelas coisas complicadas, não é? Porque tem a mesma coisa tem o dinheiro envolvido, mas tem também como a gente se interage com o mundo, né? Eu gosto muito de, brincando, né? Com botar a culpa nas mães, né? Porque, né, você tem, mesmo nos exemplos que eu dei de animal, né, muitos do aprendizado de onde está a planta tóxica, né, ruim, e a planta tóxica boa, é a mãe que mostra, né, em geral. Mãe de mamíferos, em geral, é ela que leva. Ele diz aqui não pode e aqui pode. Geralmente estabelece essa memória, esse vínculo durante o desenvolvimento. E isso acontece com a gente também. O que você é encontrado, né, o que você é exposto. E aí... realmente é difícil ser pai e mãe, né? Pode defender a mãe? Pode. Eu ia defender a mãe também, estou brincando. Eu tenho um filho de 17 anos e eu uso maconha há muitos anos e a gente sempre usou maconha em casa. E eu fui me preparando para um dia contar para ele, porque eu não queria que ele soubesse de uma forma deturpada. Uhum. E quando ele tinha 12 anos, um dia eu estava com uma amiga em casa, gestante, e ela estava te chamando. E ele olhando, e eu falei, pô, é o momento. Eu já estava, né, ele tinha comprado artigos, algumas coisas físicas, porque às vezes só falar, né, é bom que a pessoa às vezes veja. E ele olhando, e eu falei, filho, você sabe o que é isso? Ele disse, sim, mãe, é cigarro. Aí eu disse, não é cigarro. Aí ele falou assim, você sabe o que é? Ele falou, sim, maconha. Aí pra meu susto, Poupou você um trabalhão? Eu já, né, falei, bom, é o momento mesmo. Aí eu falei, então vamos sentar e vamos conversar. E preparado estava, né, já tinha conversado com muitos amigos também que se disporam a me dar esse apoio. Eu conversei com ele e expliquei. E disse pra ele, olha, a gente tem uma convivência muito bacana, né? Nós sempre tivemos. Eu fui mãe aos 20 anos por escolha. E eu disse pra ele, eu uso há tanto tempo e você sempre viu a minha reação. Quando você tá em casa, a gente usa, os nossos amigos usam. E você vê como é, né, o meu dia a dia, o meu cotidiano, como eu te trato, como eu trato a minha vida, como eu sustento a casa e
e fulano faz isso, esse plano, e o teu tio, e tal, e todas essas pessoas, e a gente conhece pessoas que são muito estudadas, que são doutores, e que usam e defendem. E expliquei e dei um embasamento muito legal para ele disso. E disse, olha, quando você tiver curiosidade, por favor, fale comigo, porque eu acho importante a gente estar junto nessa. Eu quero saber como que você vai reagir, porque tem pessoas que reagem de uma forma, tem pessoas que reagem de outra forma, para algumas pessoas faz bem. Eu não sabia muito esse negócio de ter várias, né? E eu sei que tem pessoas que não se sentem bem, que dizem, não me sinto bem quando fumo. Então, eu quero que você esteja perto de mim para eu te dar um suporte, caso você sinta alguma coisa ou queira tirar alguma dúvida comigo. E ele disse, tá, quando eu tiver curiosidade, tudo bem. E se passaram vários anos, e quando ele já tinha 15 anos, um dia nós estávamos em casa, no ano novo, e os meninos fumando em casa, e ele resolveu experimentar pela primeira vez. E eu fiquei observando o comportamento dele. Ele experimentou e ele ficou muito... e antes disso, um dia eu estava em casa fazendo uma faxina brava com ele, né? Eu faz isso, faz aquilo. E ele disse assim, mãe, por favor, fuma um baseado. Fuma um baseado. Aí eu falei, não, é verdade. Aí olhei, fumei e falei, olha aí, agora vamos terminar a faxina, né? Que agora você tá muito mais de boa. E sempre foi assim, foi um papo muito legal, sabe? E mesmo quando ele não fumava, a gente trocava ideias maravilhosas. E aí quando ele começou a consumir, aí eu sentei com ele e disse, olha, agora o papo é sério. Você vai ter que tomar cuidado com a boca, e os lugares que você vai pegar. E assim, expliquei tudo isso pra ele. E fiquei observando qual era o comportamento dele em cima disso. E eu vi que por eu ter aberto o jogo, não era uma coisa tão, assim, bicho de 7 cabeças. Ele faz uso, ele gosta hoje, ele faz um uso muito tranquilo. A galera chega, vou fumar mais um. Ele fala, não, já tô de boa. Porque ele fica sentindo a onda daquele negócio, sabe? E eu vi que ele administra bem isso, como ele começou a administrar o álcool. Ele vai fazer 18 anos agora. E ele é um cara bacana, sabe? Eu achei muito legal, porque eu acho que a maconha só agregou. Ele é um menino super estudioso, tá terminando o 2º grau técnico do Instituto Federal de Goiás por mérito dele, sabe? Não fui eu que levei, ele que escolheu, ele foi atrás, estudou, passou no vestibular. E, assim, eu acho que pra mim foi muito bom, porque eu tenho um histórico da minha família de mulheres muito malucas, que tomam remédios depressivos e são muito agitadas. E depois que eu comecei a fazer o consumo, eu senti que me trouxe, assim, mais clareza de pensamento e eu tô podendo ter uma vida muito mais tranquila, mais calma, né, em relação à minha família. E hoje eu defendo isso dentro da minha casa com os meus pais, com a minha mãe. Já cheguei, já botei na mão dela, já falei, olha, isso é assim, você quer, eu vou fazer um chá pra você tomar, você vai ficar menos nervosa, sua pressão vai abaixar e tal. E eu trato com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, assim, muito claro. E pra quem chega e pergunta pra mim. Então, hoje Tanta meu filho coisa usa comigo e eu defendo, sabe? Eu defendo pra quem eu estendo a bandeira. Então, tô aí defendendo as mães, gente. É tanta coisa para comentar que a naturalização, que é basicamente o fortalecimento da cultura, que é o que ganha, no final das contas, não é argumento médico, não é argumento nenhum, é simplesmente estabilização e a cristalização de uma cultura. É por isso que nos Estados Unidos acontece a legalização, porque é uma cultura que aprendeu, uma cultura que usou. É esse fortalecimento, dizer, essa é minha cultura e eu vou usar ela, né? E colocar isso como qualquer outro componente cultural. Então essa é uma primeira coisa que é exatamente assim que tem que ser feito. Eu posso ficar contando anedota agora da minha própria experiência com os filhos, que não é nem tão bacana, mas é bacana. E também o fato de que isso acontece, há perigos. Por isso a sociedade alerta e fica nervosa com isso, porque ao mesmo tempo em que o mais importante no consumo abusivo de drogas é a falta de laço, né? Existe também os traumas infantis e as ações né, que laços familiares podem causar, que são muito permanentes. Então, o uso de álcool, ele é também uma coisa passada de família em família. E um trabalho recente de um idiota, o Ronaldo Laranjeira,
psiquiatra lá de São Paulo, num levantamento com alunos, achou um dado muito bom, porque tem uma equipe muito boa, eles fazem uma equipe bem decente, e que eles dizem que os meninos os adolescentes, né, homens e mulheres que mais abusavam de álcool e que tinham maior consumo precoce e que tinham maior uso abusivo, tinham começado, na verdade ele não lineou, ele só disse que a maior parte do uso entre os adolescentes foi aprendido dentro de casa e que um número muito grande das crianças, né, usavam abusivamente, né, e aí ele fez o vínculo não está exatamente em ouro, mas tem o dado em que a maior parte das crianças bebe primeiro em casa e o dado que um número grande de crianças abusa, basicamente é isso. Ele não conseguiu linear, mas tem uma sobreposição cognitiva aí bem possível. Então, mas ao mesmo tempo, dos países que têm o uso tradicional da bebida no almoço, são também os que menor problema de uso de alcoólico também, de alcoolismo também. Então é aquela coisa de aí é uma questão que ainda não temos bem estabelecido, mas eu sou favorável à cultura, e a cultura começa na família. E é a cultura que protege, sabe? Eu aprendi a beber com 8 anos de idade, álcool, né? E é verdade que eu tenho um primo que teve um problema sério de alcoolismo com as mesmas culturas, sabe? É anedótico, é diferente, é variável, entre todos nós somos variáveis. É essa parte daqui a sociedade quer interferir, né? Então por isso que a gente, por exemplo, só permite beber depois dos 18 anos, que eu acho uma tolice, isso deve aumentar muitos problemas. É melhor começar a beber com 16 em casa, mas os dados do Ronaldo Laranjeiro falam ao contrário. Quem começa a beber em casa com 16 anos tem encrenca no adulto. Por quê? Porque também está olhando uma população de pobres enorme. E todos os problemas, muitos problemas de saúde aumentam muito em populações de baixo poder aquisitivo. Pobreza é a principal causa de doença, né? Então, ele não tirou o elemento pobreza do trabalho de segundo grau, pegou o segundo grau de São Paulo todo, né? Enorme, extensíssimo, e a grande maioria da população vem um pouco de renda mais baixa, e é muito difícil de extrair, mas existem esses riscos que a gente vai ter que entender com maconha. Isso também é um problema. Essa maconha muito rica, que a gente porventura pode vir a ter, muito cara, pode permitir, e ao mesmo tempo legalizada, pode permitir um mercado secundário de maconha vagabunda, contaminada com agrotóxico e também com dificuldade de aquisição. Os adolescentes não vão poder também ter, né? Vai estar proibido também os adolescentes usarem, né? Então, nessa situação em que você tem uma sociedade muito desigual, uma possibilidade de uma produção de uma maconha de muito boa qualidade, e se existir alguma restrição ao cultivo ainda, e mesmo a restrição ao cultivo, é possível que a pobreza não permita, eu não consigo calcular, sabe? Existe a possibilidade das populações mais carentes sofrerem por causa dessa tentativa de regulamentação da família, não poder ter a família ajudando. As coisas que ajudam um adolescente a aprender sobre a droga, aprender sobre o uso, aprender o que ele talvez não saia na televisão. E aí, como não sai no álcool, né? Então, essas coisas podem complicar no futuro da legalização e da regulamentação da maconha. São coisas que a gente vai ter que debater depois que a gente tirar essa coisa da maconha ser proibida, né? Porque são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Você poder ajudar as pessoas a educar as crianças para o uso de drogas, né? Não a usar drogas, mas para o uso, protegê-las do que dá errado, do que é problemático, quais são os primeiros sintomas de problema, né? Talvez seja horrível você fumar com sua mãe olhando. Eu deixo para você. Não, mas essa questão, né? Tipo assim, seu filho é um privilegiado, assim, né? Tua mãe tão maneira, assim, né? Porque a Maria, porra, comigo mesmo tinha que fumar escondido, né? Fumar na escada do prédio. É muito mais gostoso. Eu sou o espelho dele. Eu tive que passar isso pra ele de uma forma muito bonita e com muito amor. Sim. Então, eu sou muito responsável, porque eu quis ter o filho, eu quis engravidar, eu falei, pô, desde esse momento eu vou ter que passar pra ele. Se eu uso, por que eu tenho que, sabe? E eu acho que é um legado. É um legado. Porque a partir desse momento, eu tô aqui
só para falar para ele, mas para falar para as mães, para os pais, para os amigos deles, e abrir um espaço para essa comunicação, para essa troca de informação, porque às vezes a gente acha que está dando informação e eles têm muita informação também, e às vezes também chega com informação muito truncada. Então é legal isso. Eu posso interromper nessa sequência com uma coisa que eu com meu filho, né, conta lá na Holanda, quando eu estou com meu filho e fumando, parece que eu consigo pegar a velocidade de pensamento dele, que é rápido em algumas coisas e lenta em outras. Eu tenho uma teoria de que crianças são um sistema endocannabinoide alto, doidão o tempo todo. Ainda vou provar isso. Não é difícil, é uma brincadeira, mas até uma linha de pesquisa legal que quando legalizar vai dar para investigar. Existe uma alteração do tempo, né? no uso, né? É um dos efeitos, tem alguns tipos, é a alteração do tempo. E essa sincronia de tempo, eu fico imaginando há 10 mil anos atrás, quando maconha era legalizada, essa interação, tal ritual ou não, entre pais e filhos e maconha. Mas isso não é ciência, isso é empatia com a possibilidade de que isso realmente dê certo, sabe? Por isso que eu tive que interromper, né? Por exemplo, essa ligação de tempo que pode acontecer entre pais e filhos é algo que eu recomendo assim que legalizar. Tem aquela frase, né? Tipo, se você não conversar com o seu filho, as ruas vão falar com ele, né? Ele vai aprender com você, vai aprender com as ruas. E na verdade ele não precisa nem disso. Hoje em dia o cara vai aqui dar um Google, o cara vai descobrir o que ele quiser. A única coisa que ele vai precisar ele vai só ter que mentir quando perguntar na idade dele, sacou? Você é maior de idade? Sim. Então, quando você comecei a acessar a internet, deve ser dos primeiros caras, primeira geração de internautas aqui do Brasil, assim, de blog, essas coisas, 95 e tal. E uma das primeiras coisas que eu procurei na internet foi sobre maconha, entendeu? E em português não tinha quase nada, não tinha nada, em inglês tinha bastante coisa já. E aprendi muita coisa na internet, depois vieram os fóruns, Grow Room, etc. E hoje em dia, até o que eu falei aqui no início, né, do debate, você tem uma quantidade enorme de coisas, de conteúdo canábico na rede. Até uma coisa tão grande que você tem que aprender a filtrar esse conteúdo. Porque, sei lá, tem retardado aí fazendo vídeo, ensinando a fazer BHO em casa, que se tu fizer do jeito que ele tá explicando, tu vai se explodir, tu vai morrer, brother. Essa coisa vai tacar fogo na tua casa. Entendeu? Então você tem que... também é aí que começa... por isso que não pode continuar ilegal, sacou? Tem que mudar, assim, as coisas tem que... Tem que se falar mais sobre o assunto, tem que se produzir mais sobre o assunto, sem medo e com mais responsabilidade, e pressionando para as coisas mudarem, né? Assim, né? Porque, a informação está aí, né? A gente está formando uma cultura nova, né? O que está acontecendo? Ela foi dizimada há 100 anos, mais ou menos, em alguns lugares. Ela sobreviveu na mão de uns heróis. Aqui no Brasil sobreviveu, citando o André Barros, muito nos morros, né? Uma parte dessa cultura. Uma parte dessa cultura sobreviveu nos índios, né? Os índios usaram muita maconha no Brasil. Muitas tribos internalizaram 200 anos, 300 anos com o uso. Nessas tribos tem um uso que não é problemático da maconha. Né? E a gente tem que construir esse uso agora. O nosso futuro agora é construir esse uso, essa cultura, né? A cultura que se criou desde a década de 60 para cá é uma cultura de medo, uma cultura de negação, uma cultura de violência, e agora a gente vai fazer a cultura. Eu espero que não fique todo mundo igual o Matias, mas próximo. Boa noite. Meu nome é Thiago Pereira, eu sou professor da UERJ, do Instituto de Geografia e do Departamento de Turismo. E por estar no Departamento de Turismo, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma das coisas que eu sempre quis fazer, que era trabalhar com o tema cannabis. Hoje a minha linha de pesquisa principal é turismo de drogas. Então acho que agora a pergunta vai muito mais para o Matias, talvez, umas colocações pela questão do narcoturistas. Né? Eu comecei a pesquisar isso em 2012, na verdade, quando surgiu aquela ideia da proibição dos turistas entrarem nos coffee shops holandeses, e surgiu um boom de turistas na Holanda. Quando em 2013 voltou ao normal, a gente pôde perceber isso. E todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo atualmente em relação à legislação,
como por exemplo os Estados Unidos, pipocando em vários lugares, onde a legalização vai acontecendo, acabam surgindo vários novos destinos de turismo de drogas. Por exemplo, o Colorado hoje tem o primeiro Canacamp do mundo, né? Um camping temático de cannabis. Em Barcelona a gente tem o Marijuana Hashtag Museum atualmente, assim como na Holanda. Então, na verdade, isso é um tema que foi muito pouco discutido pela proibição no passado. As pessoas tinham medo de falar sobre isso. No mundo hoje existem, sei lá, 7 pessoas falando sobre isso, incluindo eu, no caso. E vendo narcoturistas, eu comecei a perceber que talvez esse seja um tema que vai começar a ser mais dinamizado, mais discutido. E vendo narcoturistas, eu pensei, existe alguma ideia, alguma tentativa de trabalhar a ideia do narcoturismo como uma temática, e não apenas como o turista viajando pelo mundo, como uma experiência do turista, mas passar um pouco mais a questão da estrutura de como isso pode acontecer, dos benefícios que isso pode gerar, dos malefícios que isso pode gerar, de novos destinos que vão aparecendo. A ideia é ficar só na América Latina, ou pegar o mundo como um todo, não só Amsterdã, também como Singapura. Eu tenho vários estudos de caso sobre destinos. Se você quiser trocar algumas figurinhas depois, eu conheço o Dói também, eu sou da oficina da OVA e tudo também. Então a gente pode trocar umas figurinhas depois. Com certeza, maneiríssimo. Então, na verdade, o Narcoturistas, ele é um programa de viagem que surgiu numa viagem, que foi a maior viagem, que foi para Amsterdã, em 2012, justamente porque estava rolando aquele pânico, vamos proibir turista em Amsterdã, vamos ter que ir lá, descacado. Eu já tinha ido, né, mas assim, eu nunca tinha ido na Cannabis Cup, né, e aí, então vamos na Cannabis Cup, aí fui eu, o Daniel, e a gente foi fazer uma matéria para Sem Semente, que é uma revista sobre cannabis que eu edito. E beleza, e aí eu tinha aquela máscara, né? Eu já tinha essa máscara há muitos anos, assim, sempre eu usava só na marcha da maconha, usava no carnaval, assim, vamos levar máscara, vamos gravar umas palhaçadas lá. E aí a gente gravou essas doideiras, aí fizemos uma baldade, tive uma ideia, que a gente alugou a casa flutuante, né? Porra, essa casa flutuante, já pensou dar baldada na casa flutuante, vamos dar. Então gravamos aquele monte de cena. E não fizemos nada com isso aí, ficou 2 anos aquele material parado, assim, a gente voltou, fizemos matéria, fizemos um monte de coisa, eu fiz um monte de entrevista, foi uma viagem muito rica, assim, a gente, então, mas essas coisas, o que a gente tinha falado com a máscara, ficou lá, no HD. Aí 2 anos depois o Daniel chegou, vamos editar essa porra, vamos tentar fazer uma coisa, aí a gente, mas o que tinha de material era muito sem pé nem cabeça, não dava pra fazer uma história, a gente, e se a gente dublar? Vamos redublar essa porra, o cara tá de máscara, não dá pra ver a boca dele. E a gente meio que inventou esse conceito aí, né? Esse dogma narcoturístico aí. Tomate, que tá aqui, nosso designer, faz a finalização. Mas assim, basicamente, fora o Tomate, que faz o design, e o Babão, que faz o som, é basicamente eu e o Daniel que fazemos tudo. A gente atua, dubla, e o filme acaba surgindo na edição, né? E aí foram acontecendo várias doideiras, assim, a gente foi pintando até que a gente começou, vamos começar a encarar isso mesmo, vamos levar esse projeto pra frente, nem que seja uma desculpa pra gente viajar de graça pros lugares que a gente sempre quis ir, que a gente quer ir. Então a gente tem vários destinos aí planejados aí, Marrocos, Colorado, e aí eu comecei a estudar também sobre esse negócio, e por exemplo, obviamente Estados Unidos, como sempre, com um país capitalista, que é sempre um dos países que está mais à frente disso aí. Por exemplo, no Colorado eu vi que, pesquisando, a gente viu que tem um serviço de van que te busca no aeroporto e já te aperta o baseado, assim, sacou? Que pega a van do aeroporto pro hotel já vai fumando, sacou? Então, a parada tá assim, ao mesmo tempo, por exemplo, no Uruguai, os caras estão em pânico, com medo dos turistas brasileiros bagunçarem a porra toda lá, entendeu? Então tudo tá dando muito devagar por conta disso até. Porque o medo de uma invasão brasileira para comprar maconha e levar para o Brasil, e isso dá problema diplomático com o Brasil. Na Espanha também não é tão fácil assim, você tem que ter, para você ter acesso ao clube, você tem que conhecer alguém. Obviamente isso também não é nada que uma pesquisazinha prévia de e-mail, uma troca de e-mails prévia antes da sua viagem resolva, mas você supostamente tem que ir convidado por alguém que ir para ser membro do clube tem que ser residente, né, na Espanha ou na Europa. Então você tem assim, você vê os países, tem as legislações que se protegem contra o narcoturismo e outras que são totalmente abertas. Quando eu estive em 2012 na Holanda, eu entrevistei o cara que é o No Van Shake, que é um cara que é um dos primeiros donos de coffee shop lá da Holanda, e que ele liderou um movimento dos proprietários de coffee shops contra essa lei
a lei holandesa que visava proibir os turistas. E, na verdade, ele me explicou que essa lei ela surgiu lá em Maastricht, né? Acho que é Maastricht. Né? Lá da cidade, que é uma cidadezinha pequenininha, medieval, antiga pra caralho, que fica na fronteira com a Alemanha, e que no fim de semana lotava de alemão, sacou? Para comprar maconha lá, e os caras ocupavam todas as vagas de carro da cidade, que já eram poucas, né? Porque a cidade é medieval e ninguém usa carro, né? Enfim. Os caras ocupavam todas as vagas, ficava mó trânsito, mó tumulto por causa dos alemães que iam lá para comprar maconha para levar para a Alemanha para curtir o fim de semana. E aí esse prefeito liderou esse movimento e o prefeito de Amsterdã foi um dos que foi contra, porque falou, porra, eu tenho 300 coffee shops na minha cidade, eu ganho dinheiro pra caralho dos turistas que vêm aqui fumar maconha, entendeu? Os coffee shops são taxados 50% das vendas brutas dele a imposto, sacou? Então, e aí esse cara também mostrou, ele mostrou uns vídeos da TV holandesa lá que eles foram entrevistar uns traficantezinhos que lá mesmo todo lugar que vai ter regulamentação sempre vai ter o tráfico, sempre vai ter o contrabando, sempre vai ter, entendeu? A diferença é que nem o contrabando de cigarro paraguaio, mas você não vê os caras trocando tiro, os camelô que vendem cigarro paraguaio trocando tiro, facção de... Não tem, né? É outra coisa. Então, mas aí eles vão nos traficantes da rua e ficam perguntando, o que você acha? Aí o cara, agora eu vou ganhar muito dinheiro vendendo pro turista, não sei o que, Era até engraçado. Depois eles voltavam uma semana depois pra tentar falar com o mesmo cara. O cara, não. O cara todo meio machucado, assim. Todo mundo, não fui eu, não fui eu. Aquele não era eu, não. Não sei o que. O cara já pega uma cana aí. Pô, deixa eu perguntar pra ele. Maastricht está com vários problemas. Então, a lei, a partir de 2003, na verdade, ela foi no governo federal, deu autonomia para as municipalidades. Então, os prefeitos das maiores cidades optaram por não seguir, claro, mas Maastricht seguiu e os dados que a gente tem atualmente são péssimos, pela proibição que eles fizeram. Economicamente, se diz isso. E de crime, violência. Em termos de qualidade, de controle da droga, em relação a tudo isso. Os dados são péssimos. E a história do Marrocos é boato de fazer turismo para as plantações de rachixe? Se você for a Casablanca, se você for a Marrakech, você vai receber... Mas da Europa você já... Se você for um usuário, se você veio atrás do produto, no caso, você provavelmente vai receber alguma proposta. Mas eu ouvi dizer que... do Marrocos. Tá, eu conheço um cara de produção de maconha e rachixe. E tem dentro do turismo que a gente pensa, né, que turismo seria o deslocamento do local de origem, seu deslocamento, ir para um destino, retornar para o seu local de origem. E o fator motivador pode ser diverso. Pode ser turismo sol e praia, turismo de negócio. Quando você pensa que o fator motivador pode ser a droga, você tem vários tipos de turismo de droga. Por exemplo, o cara que é mula, ele sai da Espanha, vai no Marrocos, no Rif, compra 3 quilos de rachixe e volta para vender na Espanha. Esse cara está fazendo um turismo de negócios, ilícito, mas o fator fundamental sendo a droga. O cara que vai para Amsterdã é um turismo de experiência, na verdade, que ele quer viver aquela experiência. O cara que vai para Carabiscanque, sem ser usuário, às vezes, na verdade, às vezes produtor, ele está indo para um turismo de negócios e eventos. O cara que vai para conferência de maconha medicinal na Califórnia é um turismo de eventos. Então, tem várias variáveis, na verdade, em relação a isso. E especificamente nos lugares que é ilícito, a maior parte do tipo de turismo acontece é o turismo de negócio. Legal, é o cara ir se deslocar para lá, comprar aquilo por um produto por um preço mais barato, seja o que for, parece assim, e voltar para o seu país para revender. Os lugares onde você teve um processo de descriminalização, de legalização, parte mais pela questão do turismo de experiência, provavelmente dito. Você poder viver aquela experiência que você não pode viver no seu país. Exatamente, com certeza. Não, agora mesmo estava nas Panabes, nesse evento em Barcelona, e você chegava no taxista e falava, pô, quero ir para as Panabes. O taxista já estava ligado. Não você precisava falar, quero ir no Rio Centro, quero ir no centro de convenções e tal. Quero ir nas Panabes. E o cara fala, teve uns até que chegaram a falar que diziam que achavam que as Panabes levavam mais gente que a feira lá do celular, que rola lá, que é a maior do mundo. Que acontece 2 semanas antes. Esse ano, o ano passado, na verdade, a Carabiscanque de Amsterdã foi proibida, no caso. Mais ou menos. Ano passado não teve, foi na Jamaica. Exatamente, ela aconteceu meio por debaixo dos panos, mas era o maior evento na verdade, mundial. O primeiro que a gente teve e o maior de todos. E ano passado teve esse retrocesso na questão na Holanda. Né? A gente não quer que esse evento aconteça aqui.
O prefeito de Amsterdã, na verdade, foi contra a realização Sim, do sim, evento. sim. Tem muita gente pensando que é uma grande estratégia de marketing, novamente, como foi, talvez, a aquela questão da lei em primeira. 2012. Aham. O turismo na Holanda ele não crescia, na verdade, há quase 10 anos. E em 2012, quando surgiu esse boato, teve um boom turístico em Amsterdã. Então, se ano que vem a gente tiver a Cannabis Cup, opa, vamos lá que talvez seja a última, entendeu? E Amsterdã novamente. Então, as pessoas têm jogado para a questão do marketing em relação a isso também. E como a gente tem outros lugares agora onde a Cannabis Cup pode acontecer, Isso, e pronto. a gente vai disparar. Os Estados Unidos está pipocando várias Cannabis Cups em vários estados. Sim, Jamaica, está. o Uruguai Não uma tem nada Cannabis melhor Cup que a também. Cannabis Cup. É uma mudança de cenário global, acho que favorece esses deslocamentos pela fora. Você vê agora lá no Marrocos, que é um lugar que a gente quer ir fazer narcoturismo, que a gente já está conversando ali, a gente sabe, por exemplo, tem um cara que eu conheci que está lá e ele tem um albergue dentro do Rif. Ele tem um albergue no meio da plantação, sacou? Exatamente. Isso oferece. Tem uns pacotes sendo a Então cidade. a gente já é um parceiro nosso. A Jamaica que legalizou agora descriminalizou o uso religioso, não foi? Acho que todo uso. Acho que geral. Tá todo uso. Parece que é mó treta pra quem não é jamaicano. Não, mas Tentar agora fumar maconha ainda na continua, Jamaica, né? Mas eles estão permitindo turismo na Jamaica também, teoricamente. Vai ter hotel com... Principalmente em Kings. Que eles estão Vai pro descriminalizando interior, completamente. fumar, mas em Kings, Total, descriminalizando total. O negócio da religião já foi há um tempo. Que já é isso aí, agora descriminalizando total. E especialmente para fins médicos. Por isso que eu acho que é descriminalizando total. Só não regula o mercado. Eu estou certo? Quem sabe isso? Acho que sim. Está rolando É. um site. A família Marley está com um site de venda, explicando sobre as Sobre a lei. espécies, Ah, a sobre genética, as o que é melhor para amanhã. Mas não está regulamentado o comércio de recreativo, vamos dizer, o comércio não medicinal. Eu estou entendendo que lá eles fizeram, eles regulamentaram, descriminalizaram, o que é tudo bem, pode, É ridículo. né? Mas pelo menos talvez não peguem os turistas mais, eu não sei como é que vai ser isso. Portugal, né? Como Portugal. Os países do mundo a ter uma política de drogas bem mais tranquila, mas eles cometeram um grande erro de não regulamentar a produção de comércio. Isso. Aquela questão de tolerância, você pode sentar na Praça dos Camões, até um baseado no PM da tua frente, ele não vai fazer nada contigo, mas ele vai querer o traficante que está te vendendo. Isso. São incongruências. Por exemplo, na Mas é Holanda, mil vezes também um melhor. negócio que eu vi que na Holanda, por exemplo, mudou, eles começaram a complicar mais para você plantar. Isso, por exemplo. Plantar na Holanda aumentaram as penas, está muito mais complicado. Então, de onde vem toda aquela maconha que aparece magicamente nos coffee shops que eles só podem ter 500 gramas, só pode ter 500 gramas, só pode vender máximo 5, mas porra, entra 1000 pessoas naquela porra. E aí o cara que eu entrevistei me explicou, falou que na verdade hoje em dia a maior parte vem ou do leste europeu ou da Espanha, né? Onde a Espanha já é mais permissivo para o cultivo, apesar de ser de certa forma ilegal também. Mas a maior parte vem do leste europeu, vai por contrabando, e aí os caras compram, alugam vários apartamentos ali perto do coffee shop, fica estocando e ficam os coroinhas subindo e descendo toda hora, levando e trazendo pro coffee shop. Pra se... Eu escrevi um artigo sobre Amsterdã, eu fui entrevistado, eu entrevistei 30 e poucos donos de coffee shop. Né? E parece que é um discurso único, assim. Eles falam que se você fizer muito silêncio à noite, você vai escutar os barulhos no telhado, e aí você vai na porta dos fundos, presente de Natal fora de época. Esse é um discurso vários, né? E aí, como eu fiz 3 trabalhos de campo, eu já conheço uma galera lá e tudo, eu peguei uma oportunidade de ver o processo acontecendo. Então é um cara entrando no coffee shop, pega um mochila e joga por trás do balcão. A partir do momento que está atrás do balcão, tudo bem, tá tudo combinado, mochila as quantidades, quanto ele vai levar, quanto já tem no estoque, mas a partir do momento que ela está atrás do balcão, não há mais problema. Entendi. Então o cara chega suando frio, ele entra no coffee shop, não joga para trás do balcão e ele respira. Holandês é uma coisa fabulosa, eles não encaram um problema, mas ao mesmo tempo é ótima a solução. São pirata, né? Hoje ainda é um crime. Mas a solução é o máximo, fica ótimo. É sensacional. Os caras falam um jeito de não encarar e deixar tudo bem. É super bom isso. Resolveram. E a gente aprendeu, né, na visita que eu fiz para lá também, que o pessoal que está acostumado a fazer o trânsito, né, com umas plantas e tal, também aproveita e faz metafetamina, êxtase e tal. Aí a tecnologia de distribuição
passa a ser super... O cara tem um dinheiro enorme por causa da maconha, aí aproveita e faz 2 trabalhos com a mesma tecnologia. É isso que a gente tem que combater. Tem Né? diferença de postura, né? Você tem, por exemplo, heroína branca sendo vendida com cocaína pelos dealers, né, pelos traficantes, e aí o governo ele tem uma postura totalmente diferente que o governo brasileiro teria. Ele bota aqueles outdoors, avisos eletrônicos, não comprem drogas de um traficante qualquer na rua, saiba a procedência. Heroína branca está sendo vendida, 3 já morreram. Isso é outdoor em tudo quanto é canto, pela cidade inteira. É uma preocupação com o outro que é algo fabuloso. O Brasil acho que nunca colocaria um outdoor, não compre cocaína na boca tal, porque ela tá ruim, na verdade. Ou não compre a maconha porque tem agrotóxico pesadíssimo. Eu não recomendo o uso do prensado mesmo. Né? Assim, usar e aí ficar um tempo sem usar outra coisa, porque o prensado é agrotóxico. Brabo. O pessoal, maconha faz mal, deixa o esquizofrênico. O agrotóxico faz mal. Tem muito agrotóxico na maconha da Holanda. Então a Holanda vai ter que melhorar rápido. Com os Estados Unidos melhorando, eles vão ter que melhorar rápido, porque a maconha deles é contaminada. Os Estados Unidos é pouco contaminada. É mais regulada. Isso vai ser mais barato de ver se desenrolar. Né? Esse pessoal competindo agora diferente. A proteção da pessoa, melhor maconha, melhor coisa. Aí vai virar vinho, né? Vai ter a prateleira no supermercado. Né? Aí você vai na lojinha, que é bem melhor. Eu tenho vinho de caixinha também, né? Hã? Sempre tem um vinho de caixinha, né? Ali, capaz quer falar ali. Boa noite, João. Boa noite, Matias. Eu queria saber se o uso contínuo da cannabis sativa ele acarreta numa diminuição das sinapses e dos neurônios gradualmente. E a outra pergunta que eu tinha é se a cannabis sativa também é uma porta de entrada para drogas mais fortes. As 2 lendas, né? As 2 lendas, 2 mitos, né? Essa eu vou começar até rápido, que é olha, todo uso contínuo e abusivo de qualquer substância acarreta problemas de longo prazo. Açúcar é o clássico, né? Você não morre imediatamente, mas vai ter arteriosclerose, obesidade, diabetes e um número glaucoma não, mas diabetes. Não, aquela coisa que esbranquiça a córnea. Catarata e um número muito grande de coisas, hipertensão, tudo isso por uso de açúcar. Então, o uso abusivo e continuado, maconha também não está fora disso. É claro que o uso abusivo e continuado de maconha, o uso abusivo é um negócio assim, tipo, tem muita maconha. Assim, a planta, ela é bastante tolerável, sabe? Para você ter realmente problema, ou você tem uma fragilidade individual, o que pode ter, somos muito diversos entre todos, então é possível que uma percentagem da população tenha uma fraqueza, vulnerabilidade ao uso de maconha, e se abusar vai ser pior nessa pessoa. Então, nessa pessoa específica, sim, pode ter problemas neurais, problemas metabólicos, problemas psíquicos. Pode ter do verbo, pode, né? Assim, mas não acontece. Num adulto é bastante tolerado. As evidências que ela possa dar problemas cognitivos, de memória, de aprendizado, em adultos, começando depois dos 21 anos, 23, as evidências de malefícios de longo prazo são muito pequenas, muito mesmo. Agora, o uso precoce, eu vou falar mais outra coisa em relação a isso, mas o uso precoce de maconha abaixo dos 20 anos, 21, 18, o uso com 15, 14, 16, 13, é relacionado a problemas de várias naturezas. Não vai ser todo mundo, muita gente vai usar com 15, 16 anos sem grandes problemas, para o resto da vida sem grandes problemas, mas aquelas fragilidades que a gente falou acontecem aparentemente mais frequentemente com quem usa na adolescência. Então é o tipo da coisa que eu não recomendo. Uma vez aqui, outra vez ali, não é uma razão para proibir nem botar nem pai, nem mãe, nem a criança na cadeia. Não protege nada disso. Mas tem que ter mais observação. Por quê? Porque o sistema endocannabinoide, ele
participa do desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso. Participa mesmo. É estranhíssimo como não dá mais problema. Tinha que dar. Tinha que as mães que fumam maconha e tem criança, a criança devia ter problema. Mas não acontece. É pouco. Não acontece, é muito pouco. Muitas vezes é o tamanho. Mas é um negócio, é um milagre não, é um mistério científico que no meu laboratório a gente está fazendo projeto para tentar entender, porque tinha que dar problema, porque participa. Então eu não usaria em criança de feto, embrião, as primeiras semanas, a não ser que tivesse uma doença, medicamente precisasse, né? Tem evidências de que ela faz esse problema com o cérebro porque ela participa o sistema cannabinoide participa de um monte de processos. Mas a maconha em si, que tem um monte de elementos, parece não ter problema, assim, grave, sério. Existe um pouco de evidência que eu gosto, assim, uma evidência que pode atrapalhar no aprendizado. Porque você está em aula, está doidão, e não está afim de estar lá em aula, pode ser que você não aprenda quando você tem a oportunidade de aprender. Você não foca, porque você não quer estar lá. E a maconha não vai ajudar. E as evidências em relação a isso, ao uso de maconha em aprendizado, na população em geral, elas apontam para a perturbação do aprendizado, sim. Não é perda de neurônio nem nada, é essa perda do coisa. Mas ele tinha E aparentemente o que está se vendo é que maconha é um super protetor neural, especialmente na idade avançada. Então, para pessoas de maior idade, parece até que, ao contrário, parece que melhora a força cognitiva, a preservação das estruturas neurais. Não está perfeita essa ciência, não está boa, ainda tem que avançar um pouquinho, mas o mito de que ela vai causar danos é mito. Quer dizer, qualquer uso de substância e tal vai ter mito, mas assim, per se, sem outras coisas, é mito. E a teoria de escadinha também não tem ciência na teoria de escadinha, sabe? Então, enquanto ela está, porque você não consegue separar, mesmo nos melhores trabalhos científicos desses que acompanharam a população e mostraram alguma relação em adolescentes que usavam maconha e que depois passaram a usar drogas mais do que adolescentes que não usavam maconha, apesar de ter alguns trabalhos bons, bem feitos, boa epidemiologia e tal, não sei o que, mostrando essa relação do uso de maconha e depois acompanhando com o uso de outras drogas, não escrevem isso no artigo, escreve, claro, em todas as letras para qualquer um ver, que não dá para desvincular com o efeito da droga ser proibida. Não consegue separar. Existem as três possibilidades, né, bioquímica, social, social genético, mas essa porção de que a droga é proibida e por isso que deve ter sido, poderia explicar a escadinha, não tira, o artigo não tira, não dá para tirar. Então, apesar do vínculo de acontecer, por isso as pessoas falarem, pode ser que deixe, um dos efeitos você não consegue tirar, então é possível que seja o fato de ser proibida. E parece que né? As experiências de Holanda, do Colorado, parece bem que não aumentou. Tem toda uma lógica de que não aumentou. Aí tem uma pergunta lá. Você vê assim, né, que, por exemplo, no contexto tipo Brasil, Rio de Janeiro, você vai na boca de fumo, mesmo o cara tá ali vendendo maconha, crack, até Viagra eu já vi vendendo em boca, assim, obviamente isso vai facilitar esse acesso, mas um dia o cara todo dia vai fumar maconha, um dia não tem maconha, só tem pó. Sei lá, vou experimentar o pó. Então acho que na verdade a porta de entrada, na verdade, não é nenhuma droga. Na verdade, a porta de entrada é o álcool. Também não, porque todo mundo, antes de fumar maconha, bebia álcool. Mas, na verdade, acho que a porta de entrada é a curiosidade, sacou? É a curiosidade que a galera tem e a oportunidade, né? Talvez agora, daqui a uns anos, assim, estudando Uruguai, estudando Colorado, a gente consiga ver isso mais claro, que a falta da oportunidade, talvez num negócio regulamentado, uma coisa diferente. E acho que é isso, essas pesquisas fazendo o fato que muita gente que tem problemas com outras drogas mais pesadas, em algum momento da sua vida fuma maconha, mas tipo assim, tem muita gente que fuma maconha e que nem sequer bebe, nem sequer usa outras drogas. Inclusive,
no rolê da maconha mesmo tem muita gente chata pra caralho que só fuma maconha e é chato pra caralho, não gosta de cerveja, tipo, não quer nem ver o copo de cerveja na que mesa. É racista pra cocaineiro. Né? Diz assim, É cheirador, pô, não sei o que, chato pra caralho, né? Tem gente assim, cara. Ela tinha uma pergunta. É. Eu e um amigo meu, a gente fumava para ir para aula, a gente ficava muito mais participativo. Tudo bem que, assim, eu faço comunicação social, então a minha aula é bem com bastante interação. Mas não sei se funcionaria com cara de contabilidade, medicina e tudo mais. Eu conheço pessoas que, sim, adoravam ir para aula de física, de cálculo, sim, de biologia, de coisa. Porque quando você tem vontade, não atrapalha. Exatamente, é uma coisa de pessoa para pessoa. Tem gente que realmente, eu prefiro fumar para ficar na minha tranquilona, mas fumar via pra aula e, tipo, a aula ficava muito mais interessante, tipo, história da comunicação. Caraca, eu viajava vendo as paradas, como é que a pessoa falava antigamente, tudo mais, era bem melhor. Sim. Ela pode atrapalhar. Pode, como eu falei, especialmente nessas situações em que você não quer estar lá. Por exemplo, eu exagerei quando falei cálculo, porque é exatamente o exemplo que me deram, né? Não, para cálculo eu não fumo, porque aí não dá. Foi exatamente o contrário, mas tudo bem. Você roubou minha pergunta, mas vai servir de exemplo, né? Eu queria perguntar se, do ponto de vista neurológico, científico, se tem aquele lance da iluminação. Porra, era isso. Porque era justamente... Eu sou professor de física e teve um momento que eu tive que estudar umas coisas... A parte da pós-graduação era coisa de astrofísica e relativística. E tinha uns pedaços que, eu chegava... morava sozinho, né? Agora eu moro com a minha namorada, mas chegava assim de noite, tô lendo aquele negócio e tal, aí lia, ia pro terraço, dava uma viajada... Puta que pariu, era isso. Quer dizer, você tem uma iluminação. E com algumas coisas, sabendo usar na hora certa, parecia que facilitava o entendimento de algumas coisas. Então, eu tenho... Que era coisa de geometria, não era cálculo, era coisa de relatividade, mas é geometria, essas coisas, sabe? O Siddhartha Ribeiro, né, meio conhecido, né, o titular lá do Rio Grande do Norte, também um que fala muito sobre a necessidade da regulamentação da maconha, ele estuda sonho, estuda Freud, figura, recomendo, né, só botar Siddhartha Ribeiro, vocês vão achar várias coisas legais na internet. E ele me falou uma vez uma coisa que é super boa, dizer que maconha não te deixa distraído. Não é distraído, não. O pessoal fala maconha distraído, não, é criativo. Né? Criativo. É que, às vezes, na hora errada, criatividade é distração, né? Você não está prestando atenção porque você está distraído, está criando, aí você está distraído. É o que acontece em aula, né? Você pode ficar criando e você pode perder coisas na aula porque você está distraído, mas, na verdade, você está criando. Se a velocidade encaixar, você ganha, né? Em certas aulas é super bom, porque você cria e ainda acompanha. Isso tem tudo a ver um pouco com o que a maconha faz nas conexões neurais, né? É mó barato a maneira como ela desincroniza certos padrões neurais, é mó barato como as células, elas às vezes cantam em uníssono. É um fenômeno de massa que acontece, né? No funcionamento do sistema nervoso. Não é só uma célula falando, agindo, ativando sozinha. Ela geralmente, quando é ativada, ela ativa com um monte juntas, sabe? E elas meio que fazem um efeito, você consegue ver, formam várias ondas, você consegue ver com eletrocefalograma, você consegue ver na ressonância, você consegue ver com múltiplos eletródios, você tem uma espécie de ondas, de cantorias, eu gosto de ver como um coral, né? Uma cantoria de células. E aí a maconha dá uma atrapalhada na sincronização em certas regiões do cérebro, sabe? O coral começa a ficar fazendo jazz, né? Então, às vezes fica confuso, mas às vezes você mistura coisas que não eram para ser misturadas, mas quando você mistura faz todo sentido e aí você acompanha, você cria. Sim, mas parece ser, canalizar isso parece ser um exercício. Parece ser um exercício mental, a dose que você vai usar,
parece que é um treinamento pra caralho, não dispersar muita ideia, porra, penso nisso, pensa coisa pra caralho, não pensa em porra nenhuma. Sim. Mas em alguns momentos parece que, dependendo da dose, você consegue canalizar. O trabalho de um intelectual é criar frases. E demora. É um exercício. Você fica lá horas vindo, entrando, punhetando as ideias. Não é mole, não. As pessoas acham que ideia e construção é fácil. Mesma coisa tem ideia com maconha. Para uma mente treinada, pode ser muito, muito boa, né? Pode ser útil. Uma mente destreinada, uma criança que não está avisada de como é que acontece, né? É por isso que tem que educar para a droga. A criança não está muito ligada, né? Algumas são mais ligados que os outros, né? Outros têm mais propensão, mas você requer um treinamento consolidar uma frase, uma coisa, né? E a maconha não ajuda a consolidar, mas ajuda a ter as frases, mas consolidar não. Ajuda a tê-las. Elas aparecem, mas não consolidam. Muito parecido com o efeito que dá na memória. Grandes ideias impossíveis de serem faladas, né? Muitas vezes é ótimo, até muito melhor você ter aquela ideia e nunca falar, porque ela é tão linda que é até melhor que não estrague. Por isso, às vezes, dificuldade. As pessoas, às vezes, querem falar aquelas ideias e não conseguem, porque não é fácil você concatenar uma atrás da outra. Tem gente que adora fazer isso, tem outros que vão jogar bola, ou ser físico. Você tem mais alguma pergunta, galera? Eu queria participar um pouco. Já deve estar na hora, né? Oi. É que eu tive um estudo, né, muito intenso, um tanto intenso, quando eu comecei a fumar já no final da adolescência. Então me atrapalhou um pouco na escola, mas não muito. O que me atrapalhou, na verdade, foram outros problemas. Meu pai era muito estressado. Eu tive a experiência de ver meu pai, ele tomava antidepressivo. Eu sempre achei estranho aquela atitude dele. Fora de casa ele era uma pessoa, dentro de casa era outra. E tinha a galera da rua que fumava. E tinha já o Planet Hemp, que tinha surgido. E aí eu já tinha algumas ideias e um dia, bela madrugada, eu falei, meu pai tinha aprontado alguma, eu falei, meu pai precisa fumar maconha. E acabou que eu, antes de ter vontade de fumar maconha, ter vontade mesmo, eu tive vontade de usar doce. Eu li as viagens da Janis, do Jimi Hendrix, e depois que eu fumei maconha, que eu fui tomar doce, e uma pessoa falou, não, toma que é bom, você vai gostar. E realmente na época eu gostei e fiquei bem doidão. Só que depois eu conheci o rastafarianismo. E alguém falou sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia parece que é o apontar do dedo. É olhar e falar, esse cara, a gente não consegue acompanhar a ideia desse cara, vamos falar, esse cara é esquizofrênico. Fizeram isso com um dos primeiros rastafaris na Jamaica. Quando ele teve a luz de Selassie, ele foi levado para o manicômio e ficou lá, eu acho que era Leonardo, alguma coisa. E é uma questão muito grande, né? Porque o Rastafari vem de Salomão, que é um dos bíblicos que dizem que ele fumava ganja. E aí, além disso, tem algumas outras questões que eu pensei aqui. Tem a questão que você falou sobre comprar o prensado, né? Porque teve uma época que eu estava até comprando uns rachiches bons, só que não era um rachixe melhor. E minha mãe até achou aquilo, fui parar não lembro quantos psiquiatras eu fui. Só que um deles, inclusive, para me parar, ele me deu lítio. Porque antes disso, a parada que é usada contra a heroína. Só que a minha arma era o conhecimento, a minha droga era o conhecimento. Eu tinha lido muito sobre aquilo e não me atrapalhou no aprendizado. Na época, eu mantenho isso, muita informação armazenada. E quando eu chegava lá que os caras não conseguiam me derrubar, aí um maluco chega e me dá lixo. Uma das vezes eu fui para um dos psiquiatras que eu fui, só fui uma vez, estava bastante rebelde na época. Minha mãe me envenenou praticamente, ela botou um remédio, eu fui trabalhar me sentindo malzão, falei, que isso está acontecendo comigo? Eu achava que meu espírito ia sair quando eu cheguei em casa, porque o remédio estava fazendo efeito e eu não queria aquilo. Não sabia que vontade era aquela de dormir, parecia que eu ia. E aí eu fui pedir ajuda a ela. Ela simplesmente deu um sorriso super malévolo, assim. Eu falei, caraca, que é isso?
parar no... Aí no dia seguinte conseguiram me levar, como se eu tivesse louco, fizeram de louco, e conseguiram que eu fosse num psiquiatra. Chegando lá, a verdade foi à tona, meu pai falou que eu fumava maconha, tipo, ele falou, eu vou falar a verdade, tipo, era um tabu muito grande, no Rio de Janeiro, ele não sabe como é a cultura. E aí eu falei, é isso mesmo, tô fumando mesmo, eu tava bastante rebelde contra ele também, com as paradas que ele tinha feito. E acabou, cara, que aconteceu isso antes de eu comprar o haxixe envenenado, porque eu soube de 2 pessoas que vieram e me trouxeram essa luz e falaram, caraca, tem gente que tava no dia a dia com os caras, falou, caraca, os malucos misturam tudo, de mijo a outras drogas. Aí teve um haxixe que eu fui pegar, a parada vinha com treco branco dentro. Aí você falou sobre, é o agrotóxico que é posto no haxixe, não é posto na produção da cannabis, né? Pode ser uma coisa para ajudar a queimar. Ok, para ajudar a conservar também. Tem tantas possibilidades quando você não conhece a origem. A possibilidade que eu pensei era de ser cocaína ou crack para aumentar o poder e a pessoa voltar lá para pegar, porque pode ser. A minha busca não era pela onda forte, igual numa época que eu conheci muita gente que falava, pô, vou trazer de Brasília, que bate na cabeça e é pesadão. E a melhor que eu fumei foi quando eu rachei com uma galera e veio a parada natural, assim, falar, caraca, que onda leve, boa. Isso. Nós somos muito diferentes entre si, muito diferentes. E mas a gente tem coisas mais, assim, tem mais gente que mais se identifica, assim, né? Você tem um número, né, do qual você diz, não, isso é tudo bem, né? A gente vive assim, por exemplo, muitos gostam de pegar ônibus e trabalhar todo dia, nem gostam, desgostam, mas aceitam, e fazem, e aceitam, e obedecem às luzes, às vezes na televisão, desligam, tem um padrão em que se conforma. Às vezes sente dor aqui, sente ali, não gosta, fica tenso, tal, rói a unha, tal, mas se conforma. E tem uns que não se conformam de jeito nenhum. A mesma coisa acontece para qualquer uma das reações. Somos bem-sucedidos biologicamente, invadimos o mundo todo, porque somos muito diferentes e uns ajudam os outros nas suas diferenças. Mas a gente tem umas diferenças que a gente não aceita, de jeito nenhum, né? Especialmente aquelas que as mães não gostam, né? Que o filho vai ser mendigo na rua, que não sei o quê, ele vai ter que ser bandido, que não sei o quê, e aí vai ter que não pode ser tão diferente assim. Né? A gente cerceia algumas diferenças. Uma das diferenças que a gente cerceia é de uso de drogas, né? Você não maconheiro, não. Tudo bem se você beber álcool, maconheiro não, nenhuma álcool, o que seja. A gente cerceia com esse medo das diferenças. E tem algumas diferenças que são realmente problemáticas, como os psicopatas, como os esquizofrênicos, né? São coisas que a gente talvez não aceita. Eu não aceito conviver com alguém que é um assassino. Porque perdeu os laços, porque respondeu assim, porque vai roubar e vai matar. De qualquer jeito, são raros, raríssimos, quase não existem. Mas, se você deixar, pode existir. Que já teve função, né? Teve função nas invasões do Brasil. Os caras que vieram para cá e conseguiam matar pessoas, não eram gente exatamente... que eu gostaria de conhecer, né? Matar, estuprar, mas foram úteis, serviram para a gente estar aqui, né? Nós estamos aqui porque teve uma parte dos nossos genes que cumpriam essa função muito bem, como até hoje ainda cumprem essa função violenta, forte. A gente não proíbe, né, ser violento, a gente até estimula um pouco ser violento, desde que você bote na correia, né, e segure. Agora, a gente não admite... Tem uma bandeirinha aqui, tá maneiro. Botar uma bandeirinha aqui, uma patente, você pode ser violento. Uma das questões que eu penso sobre o proibicionismo é sobre a fome. Porque já tem até alguns artigos que falam sobre a semelhança do cérebro e intestino e a relação, e já ouvi falar também sobre a relação sobre o pensamento. E eu penso também sobre, aqui sendo o país que é, com dificuldade de trabalho e tal, a galera que fuma, que possa vir fumar e passem a cometer delitos para poder se alimentar.
A larica é estimada demais. Superestimada, obrigado. É só em doses baixas, né? Em doses altas até mata a fome. Eu acho que a criatividade vai proteger, né? Porque ela te deixa muito criativo e você encontra soluções não violentas, porque isso também está sendo bonzinho. Mas sim, a ideia de que assassinos usem maconha, por exemplo, os rachichins, que parece ser um mito do nome, mas que tinha esses vínculos, acontece de ter gente violenta usando maconha, não é um absurdo. Ela não modificaria nem de um lado nem para o outro, né? Não é isso. Né? Parece que o que a regulamentação é que pode ser mais complicada para gerar problemas. Loucura é um negócio que complica, porque loucura todo mundo está a um passo dela, não é? Aí quando você encontra o garoto que fumou maconha e fala coisas que uma pessoa que não está vivendo a experiência não entende, acha que aquilo é de outra coisa. Às vezes é uma doença incapacitante, às vezes, raro, né? Mas é uma doença incapacitante. Mas, ao mesmo tempo, tem o medo da loucura, que todos nós temos, né? Um outro talvez não, mas é isso. É isso que está no fundo da proibição. Dinheiro, com certeza, tenho certeza. A gente só vai conseguir regulamentar e legalizar por causa de dinheiro, certeza absoluta. Mas é o medo que fundamenta a proibição, e o medo da loucura, com certeza. Assim, pode até alguém me provar diferente, mas o medo da loucura talvez seja a base da proibição da maconha e de outras drogas. Isso aí, a gente tem que encerrar, infelizmente, mas convido vocês a continuarem o papo aqui na esquininha, ali, numa quebradinha, numa ruazinha desmilitarizada ali. Enfim, muito obrigado aí. Lembrando que dia 7 de maio tem a Marcha da Maconha, lá em Ipanema. E, bom, é isso. Solo Ed. Obrigado. Boa plateia, muito boa. Obrigado, muito bom mesmo. João, foi boa. Preciso que você assine direito de imagem. Direito de sessão. Eu falei tanta besteira que eu tenho até medo. Eu te pedi por e-mail, mas acho que você não trouxe, né? Mas aí tá aí. Lembra? Você me pediu por e-mail. Porque precisava ser... É por isso que é proibido. Ele precisava ser autenticado. Hoje é dia 20.